Atenção, em 8 segundos, formação da rede de emissoras brasileiras. Atenção, senhores pais, terminou o horário para menores de 14 anos. No ar, mais um campeão de audiência. Começa agora, Rock Esporte Clube. Rock Esporte Clube, tudo sobre esportes, com muita zoação. E tocando o melhor do rock and roll, com os jornalistas mais bem pagos do rádio brasileiro. Gabriel Gontijo, Ricardo Bonfim, Maurício Mau Mau e comandando geral, Midri Reis. Acerte o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. Está valente! Mulher e rock and roll, meu Deus, como isso é bom! Futebol, mulher e rock and roll, meu Deus, como isso é bom! Olho no lance! Está começando mais um programa Rock Esporte Clube. Hoje, dia 26 de outubro, eu, Migre, Piscite, Gabriel Gontijo, Maurício Mamal, Ricardo Bonfim e Fred D'Amato iremos falar de todos os esportes com aquela pitada de humor. Hoje, com destaque para o Rei Pelé, vôlei, boxe, judô, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. O programa Rock Esporte Clube tem a direção geral de Franciele Martins. Agora, vamos de música. Rock Esporte Clube. Rock Esporte Clube. Rock Esporte Clube. Estamos de volta com o programa Rock Esporte Clube. E agora, de pancadaria para a próxima pauta. Boxe. É ouro! É ouro! Brasil! Eleita a melhor atleta do Brasil entre todas as modalidades em 2019, Beatriz Ferreira estreou nas competições internacionais de 2020 em grande estilo. No sábado, ela garantiu a medalha de ouro da categoria até 60 quilos na competição que foi realizada na Bulgária. A Brazuca venceu as 3 lutas que fez no torneio. Amigos do Rock Esporte Clube, aos poucos os esportes vão retornando e com destaque para atletas brasileiros. E o primeiro para comentar esse grande feito da Brazuca, chamo Maurício Mau Mau. Aê! Nossos parabéns a Beatriz Ferreira nesse ano de 2000 esquisito que está começando para alguns agora em outubro. É muito bom começar com uma vitória, né? Com ouro, com uma conquista, né? E elevando mais uma vez a bandeira brasileira ao primeiro lugar no pódio. Isso é muito gratificante e nos traz esperanças, né? Apesar de um ano tão conturbado, esperança de que teremos atletas em bom nível quando finalmente as Olimpíadas forem realizadas. E não só por conta dessa conquista, mas por conta dos rendimentos, né, que os atletas vêm tendo em outras competições, né, seja de luta, no remo, enfim. Isso é muito bom, muito legal. É isso aí, rapaz. Depois da paralisação forçada em virtude da pandemia, os brazucas vão mostrando a sua qualidade. Ricardo Bonfim. É isso aí, galera do Rock Esporte Clube. Pô, é muito bom ver o Brasil realmente colocando novos nomes, principalmente no boxe. Uma pena que a gente não tem mais tanta representatividade no boxe, digamos assim, o profissional, né? Aquele de Mike Tyson, Popó, Éder Joffre. No entanto, no boxe olímpico, o Brasil vem revelando aí grandes nomes e a Bia é com certeza um deles. Grande esperança de medalha aí nos Jogos do Japão do ano que vem. E já temos aí um exemplo de que chances ela tem, né não? Gabriel Gontijo, dá a pincelada final aí na pauta boxe
destaque é ouro pro Brasil. Alô, Negre, amigos, aqui do Rock Sport Clube. E olha só que notícia bacana, hein? A brasileira aí conquistando um belíssimo resultado, conquistando o torneio dos Balcãs. Ela que venceu todas as lutas em sua primeira competição internacional, abrilhantando o Brasil com uma bela medalha de ouro, sem sombra de dúvida. Larga muito bem para o boxe olímpico em 2021, nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Agora, se daí ela se coloca como favorita, meu amigo, aí são outros 500. Até porque a primeira competição dela internacional é um feito, sem sombra de dúvida, excepcional, mas ainda muita coisa para acontecer, muita água vai rolar, tá certo? E aí a gente precisa acompanhar o andamento dela em outras competições internacionais. Lembrando que o Brasil tem uma única medalha conquistada no boxe feminino em Jogos Olímpicos, que passou a ser disputado recentemente, é bem verdade, nas Olimpíadas de Londres em 2012. Na ocasião, a brasileira Adriana Araújo levou a medalha de bronze e se tornou até o momento a única mulher a conquistar tal feito. Quem sabe em 2021 esse feito não é igualado ou quem sabe superado. Tá falado, Migre? Mais do que falado. E vamos mudar de pauta, vestindo kimono para a próxima pauta. Judô. Na primeira pauta comentamos que aos poucos os esportes vão retornando e com destaque para atletas brasileiros. E para reforçar essa afirmativa, é bronze! Brasil! Na volta do circuito mundial de judô, William Lima conquista o bronze no Grand Slam da Hungria. Campeão mundial júnior em 2019, o brasileiro vai ao pódio e leva pontos importantíssimos na corrida para a classificação olímpica. E essa competição mostrou todo um cuidado para esse novo normal, né? Um mundo enfrentando a pandemia com limite de público, um cuidado constante com o tatame, o retorno com a observância de todos os protocolos para que preserve a saúde dos atletas e também do público. Maurício Mal. O judô é uma luta que não respeita os protocolos de distanciamento social. Então nós temos que levar isso em consideração nessa medalha de prata aí. E temos também que enaltecer a aquisição dos pontos, né, para a qualificação para as Olimpíadas, que é o que realmente importa no momento. Claro, uma conquista em uma competição é sempre o que o atleta profissional busca, né? Mas em tempos de distanciamento foi o que deu para fazer, né? Lutar de longe, judô, é bem complicado. Então, méritos para o William. É isso aí. Gabriel Piscite Gontijo. Rapaz, o Brasil tá fazendo bonito, hein? É nocaute no boxe feminino com a nossa querida Beatriz e a Ipon no judô. É bem verdade que o William Lima não trouxe a medalha de ouro, mas não fez feio não, pelo contrário, subiu ao pódio aí com medalha de bronze no Grande Slam da Hungria. E isso mostra que realmente ele está aí muito bem colocado para ser um nome de destaque na Olimpíada de Tóquio no ano que vem. Tem o fato, né, como você muito bem colocou, amigo, que ele foi campeão mundial júnior no ano passado e mais uma vez conseguiu uma grande conquista internacional. Só que a gente precisa levar em consideração, isso vale tanto para o William quanto para a Beatriz e para qualquer outro atleta, não importa a modalidade. A pessoa pode se destacar em sul-americano, em pan-americano, pode se destacar também em mundial indoor, em mundial júnior, pode se destacar aí em torneios de Pan-Pacífico, enfim, não importa qual é a categorização internacional que leva à competição que o atleta dispute e se destaque. Meu irmão, quando chega em Olimpíadas, a perna treme
e a base amolece. Ou seja, tem que ter personalidade, tem que ter força física, mas principalmente força mental, porque é outra parada, meu irmão. São outros países, são outros nomes, é o momento, não é mais um momento, não, é o momento. Então, meu amigo, não adianta nada arrebentar nas competições internacionais. Chega na Olimpíada, aí é que a onça bebe água, meu amigo. Daqui a pouco tô de volta, hein, Migre? Pra falar de mais coisa ligada ao esporte. É isso aí, meu irmão, com certeza, Piscite. Conto com a sua presença e seus comentários. Agora, Ricardo Bonfim. Sinceramente, não adianta o que vão dizer. O judô sempre vai ser uma modalidade olímpica em que o Brasil se destaca. Porque é bem difícil de explicar o porquê, mas acho que o brasileiro gosta muito dessa arte marcial, se encontra muito nela, apesar de ter toda essa polêmica, um pouco de rivalidade entre judô, jiu-jitsu, outras práticas de artes marciais, mas o judô é normalmente a porta de entrada da maioria dos brasileiros que entram numa prática de arte marcial. E vários deles, né, vários desses atletas acabam desde pequeno seguindo nessa arte marcial e aí viram atletas de ponta, como a gente tem até hoje aí, o Baby, a menina da Cidade de Deus, que agora eu esqueci o nome, a Rafaela, que foi campeã olímpica, né? Há pouco tempo a gente teve Flávio Canto e por aí vai. O judô sempre vai ser uma das principais modalidades em que o Brasil tem chances de medalha, apesar de que, né, teve uma época aí que a gente estava em baixa, mas a gente está se recuperando nessa modalidade. É isso aí, galerinha. Foi a primeira pauta com ouro, com bronze e agora vamos de música. Rock Sport Clube. Rock Sport Clube. Rock Sport Clube. Estamos de volta com o programa Rock Sport Clube e agora de manchete para a próxima pauta. Voleibol. Voleibol. Rapaz, que jogaço, hein? Que jogaço. Taubaté e Cruzeiro. Cruzeiro e Taubaté. Taubaté venceu o Cruzeiro e é o primeiro campeão do troféu Super Vôlei. Taubaté e Cruzeiro montaram times para disputar títulos, com jogadores da seleção em ambos os lados. As equipes já eram favoritas no período pré-competição e, claro, tinha lá o título dos bichos papões da temporada. Por isso, sem muita surpresa, foram os clubes que chegaram à final do torneio, né, do troféu Super Vôlei. O torneio que reuniu as 8 equipes melhores classificadas da Superliga 2019-2020. E a partida decisiva não decepcionou e foi um jogaço. O Taubaté levou a melhor, vencendo por 3-0, mas com todas as parciais bem apertadas. 25-23, 29-27, 25-21. Com comentários, Gabriel Piscite Gontijo. E o Cruzeiro perdeu mais uma, dessa vez por 3-0. Calma, dessa vez eu não tô falando de futebol não. Torcedor cruzeirense respirou aliviado, né? Mas dessa vez eu estou falando de vôlei, porque aconteceu a final da primeira competição com o nome de Troféu Super Vôlei. As melhores equipes do esporte na modalidade masculina fizeram a decisão e o Taubaté venceu o Cruzeiro por 3-0. Agora, meu amigo, vamos falar a verdade. Já diria aquele nosso amigo, né? Que fase! Rapaz, já não basta as solapadas que leva no futebol. O Cruzeiro foi perder também no vôlei e perder por 3-0. Que isso, cara? Aí, sinceramente, eu já vi time ser humilhado, mas o Cruzeiro tá conseguindo a façanha de ser humilhado em mais um esporte. Você sabe qual é a vantagem do vôlei do Cruzeiro? É que não existe um Ibis para fazer um convite para saber quem é o pior do vôlei. Valeu, Migre! Valeu! Ricardo Bonfim!
Realmente é muito bom ver a volta dos outros esportes em meio a essa pandemia, e o vôlei é um deles, ainda mais com esse super vôlei aí, né, que aconteceu, né, tá acontecendo, entre aspas, ainda tem o feminino também, antes da volta aí da Superliga, que muitos clubes estão aí na dúvida de como vai ser. Aqui no Rio de Janeiro a gente teve, por exemplo, o Sesc, que é o projeto do Bernardinho, que teve de se juntar ao Flamengo, senão iria acabar, mas pelo menos os clubes estão conseguindo se manter. O Taubaté, por exemplo, entre o masculino, é um clube que acabou se dando bem com essa questão aí da crise gerada pela pandemia, né? E adquiriu aí ótimos atletas de nível de seleção. Lucão, Bruninho, Maurício Borges, são só alguns deles. Isso porque o Taubaté já tinha um baita de um timaço. Então, a Superliga desse ano promete. Vamos ver. Guardem minhas palavras. Ricardo, não só gravado, guardado e também registrado. Agora, vamos para a próxima pauta. Coloca uma coroa aí na próxima pauta. Futebol. Pelé, 80 anos. O mundo do futebol reverencia Pelé. E o programa Rock Sport Clube não poderia deixar passar em branco 80 anos do rei. Pelé ajudou e muito a levar o nome do Brasil a cada canto do planeta. Amigos do Rock Sport Clube, fiquem à vontade aí para falar do Rei Pelé. Começando pelo Fred D'Amato, que acaba de adentrar os estúdios, chegou atrasado e já vai começar trabalhando. Muito bem, Migre, amigos ligados no Rock Sport Clube. Falar de Pelé é muito fácil. Falar de Pelé é falar do cara que assombrou o mundo com seu futebol mágico, fantástico, absolutamente incomparável. Jamais teremos outro como Pelé. Mas como você pode dizer, Fred, isso? Você nem viu Pelé jogar. Para que ver Pelé jogar? Diante dos relatos, dos registros, do estudo, porque eu fui atrás do que foi Pelé. E realmente, Pelé foi um cara assombroso dentro de campo. Um jogador completo, um atleta completo. Ah, mas o Pelé faria sucesso hoje em dia? Faria. Seria o cara que hoje estaria aí ganhando absolutamente tudo, porque o Pelé é diferenciado. É diferenciado. Em 58 ele mostrou isso, com 17 anos, total autoridade, não sentiu absolutamente nada, fez uma Copa fantástica, maravilhosa, foi a grande Copa dele como jovem, a grande Copa da descoberta. Mas a Copa mais importante, a meu ver, para o Pelé, foi a Copa de 70, porque você tem o nascimento de um rei em 58, em 62, infelizmente, ele machuca logo do início da Copa, chega inclusive a fazer um gol. Em 66, o Brasil é eliminado da Copa do Mundo, começa a se contestar que a idade do Pelé já era avançada na Copa de 70, 29 anos. Muita gente chegou na época a dizer para o Zagallo ter peito para não convocar o Pelé. O Zagallo convocou o Pelé e eu acredito que ninguém tenha se arrependido disso, né? Ele arrebentou. Ele fez a Copa do Mundo da vida dele. 3 vezes campeão mundial, mais de 1.200 gols, boa parte com a camisa do Santos, apesar, vale a gente ressaltar, o time de coração dele ser o Vasco da Gama. Ele fez a vida dele no Santos e sempre mostrou a profunda gratidão dele com o time da Baixada Santista. Então, não cabe a mim falar sobre o Edson. Eu tenho escutado muita gente falar do Edson aí, porque o Edson não reconheceu a filha, porque é isso, porque é aquilo. Eu não quero saber do Edson, eu quero saber do Pelé. O cara que era um ET, o cara que não era desse mundo e que nunca vai ser. O cara que daqui a 200, 300 anos vai continuar sendo o maior desportista desse mundo. Ele foi o atleta do século XX e continua sendo o atleta do século XXI. E no século XXII eu tenho certeza que o pessoal vai falar que o Pelé também é. O Pelé é incomparável. Parabéns, Pelé. Qualquer homenagem a você, nesse momento que você faz 80 anos, a gente deseja muita saúde para você, meu rei. Muito tempo de vida ainda. Qualquer homenagem é pequena diante da sua realeza. Valeu, Pelé. Muito obrigado por você ser brasileiro. É isso aí, Fred. Temos que reverenciar as grandes lendas, principalmente do esporte nacional, que
ajudou a levar o nome do Brasil num patamar bem alto, né? Agora, Maurício Mal. Cara, é incrível, né? O que o Pelé fez e ainda faz, né? O que o Pelé ainda desperta no mundo dos esportes, né? Eu acho que em qualquer lugar do mundo que esse nome seja mencionado, a pessoa vai interagir com você de alguma forma, ou seja, independente da língua, independente da cultura, independente do quão distante você esteja, em um local que não tenha nem energia elétrica, a partir do momento que você pronunciar essa palavra, as pessoas vão saber mais ou menos do que você está falando. Isso é maravilhoso, né, pro Brasil, pro esporte. Eu, infelizmente, não vi Pelé jogar, apesar de não ser nenhum menino. Eu não cheguei a ter esse prazer. Eu só escuto relatos, né, de jornalistas, de amigos, parentes, enfim. E é uma unanimidade, não tem nenhum que diga que Pelé foi uma enganação, enfim. De vez em quando nós vemos alguns comentários, vemos até alguns vídeos falando, até mostrando alguns lances de Pelé, lances que de vez em quando davam errado, enfim. Eu já vi uns vídeos assim, umas compilações assim, mas eu acho muita covardia, né, uma coisa dessa. E alguns tentam relacionar o atleta Pelé com a pessoa Edson Arantes do Nascimento, por conta de alguns fatos da sua vida, enfim. Eu não vivenciei esses fatos. Eu não, inclusive por matérias nos jornais e tudo na época, né? Nas épocas em que aconteceram, então eu só posso julgar o que eu ouvi e o que eu vi enquanto videotape dos lances do Pelé, e é inegável, é o maior atleta do século, o maior atleta brasileiro de todos os tempos, e merece sim essas reverências, independente de qualquer outra questão que possa ser levantada. E hoje em dia é tudo muito fácil você levantar uma polêmica, jogar no ar sem rosto e aguardar, né, as hashtags pipocarem por aí. Então eu deixo aqui meus parabéns, essa homenagem aí ao Pelé, que realmente mudou o patamar do futebol. É isso aí que eu tava falando, né? Mudou o patamar, levou o nome do Brasil num patamar bem alto. Ricardo Bonfim. Sendo bem sincero, eu não tenho o que dizer do Pelé, até porque eu não vi ele jogar, né, como os mais antigos, que muitos que já me disseram, o Pelé jogava pelo Santos, sim, mas o Santos vinha jogar no Maracanã e o Santos lotava o Maracanã porque era o Pelé. Eu não tive essa vivência, mas o que eu tenho a falar do Pelé é só para agradecer essa máquina que ele foi e que fez aí o futebol se tornar o que é pro esporte mundial e principalmente pro nosso país, né? O futebol é a principal atração pro nosso povo e a gente deve muito disso ao Pelé, que com suas jogadas mágicas desde muito novo conseguiu aí fazer com que o nosso povo sentisse um gostinho ali de felicidade muitas vezes, mesmo vivendo situações difíceis. Então, vida longa ao rei, e que esses 80 anos virem 90, 100, quem sabe, né? Mas vida longa ao rei Pelé. Vida longa, Gabriel Piscite Gontijo. O que falar de Pelé? Pelé, 80 anos. A sua Alteza, a Majestade. Rapaz. Fala do Pelé, ao mesmo tempo que é fácil, já que é o melhor jogador do futebol brasileiro, maior artilheiro do futebol mundial, conquistou 3 Copas do Mundo, maior artilheiro da seleção brasileira. É difícil porque, cara, você vai falar o que de diferente em relação ao Pelé? Não tem o que ser dito. Pelé é Pelé. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fugir completamente do roteiro. Será que esse programa tem roteiro, né? Ou já teve algum dia? Mas enfim, eu vou contar uma história pessoal.
Uma história que não aconteceu por causa de uma professora, é isso mesmo. A professora que me impediu de ver Pelé. O Plantão Rock Esporte Clube informa em edição extraordinária. Era ano passado e eu trabalhava, na produção do documentário Trapalhada Sem Fim. Afinal, por que vocês acham que eu sou Gabriel Psite Gontijo? Hein, ô da poltrona? Pois é. E aí, gravamos com vários artistas, gravamos em São Paulo, gravamos no Rio. E aí, quando a gente achou que todas as gravações foram encerradas, recebemos o contato do assessor de imprensa, que também é empresário do rei. O nome dele é Joey Fraga. Ele mora nos Estados Unidos, mas já está acostumado aqui com o Brasil, fala bem o português e tal. E, nós vamos entrevistar Pelé. Tudo marcado. A entrevista seria no Museu Rei Pelé, naturalmente em Santos. E a imprensa do mundo todo foi para conversar com ele a respeito das comemorações dos 50 anos do 1000º gol. E nós fomos lá e tinha gente de todo o Brasil, de todo mundo, gente que falava inglês, francês, espanhol, gente da TV alemã, para vocês terem ideia. Só que... pausa, para. Um dia antes da entrevista do rei, eu disse um dia, eu soube que teria um trabalho de faculdade. Detalhe, uma pessoa iria pagar a minha passagem do Rio para São Paulo e eu não teria despesa com comida e com hospedagem porque os meus pais moram em São Paulo. Mas essa professora marcou esse trabalho. Eu tentei de todas as formas evitar fazê-lo, mas não consegui porque eu estava mal na matéria e ela marcou mesmo assim. Resultado, tive que cancelar a viagem e fui para o trabalho. No caso, o trabalho de faculdade. Eis que a professora falta, me manda 2 monitores e um dos monitores ainda falta. Acredite se quiser, eu poderia ter ido entrevistar o Rei Pelé, não fosse a crueldade dessa professora. O Plantão do Rock Esporte Clube informou em edição extraordinária. Enfim, eu não vou caguetar quem é ela, porque não vou dar esse gostinho, Mas de qualquer forma aí, enfim, essa é a minha birra em relação à professora Vanise Medeiros, que dá aula de linguística na UF, tá? Eu disse Vanise Medeiros, que dá aula de linguística na UF, mas ninguém precisa saber que eu tô falando dela. Tá certo, Migre? Tá certo. E agora vamos de música. Rock Sport Clube, Rock Sport Clube, Rock Sport Clube, Rock Sport Clube. Estamos de volta com o programa Rock Sport Clube e agora vamos falar do Campeonato Brasileiro. Futebol. Parou. Chamou Plantão Rock Sport Clube. O Plantão Rock Sport Clube informa em edição extraordinária. E agora vamos falar do tricolor das Laranjeiras. Fluminense. It's raining men. Hallelujah, it's raining men. O Fluminense venceu o Santos neste domingo por 3-1 no Maracanã pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória, além de premiar o time com melhor atuação, levou o tricolor ao G4. O Peixe perdeu uma posição e agora é 6º. Vamos começar com o tricolor Psite Gabriel Gontijo. Rapaz, o Fluminense é o time Robin Hood. Ele toma dos grandes para dar pontos pros pequenos. Eu falei dar pontos, tá? Antes que alguém faça uma gracinha imbecil. Mas enfim. O Fluminense tomou um aperto contra o Ceará, merecia ter perdido, achou um gol na Bacia das Almas no final do jogo. E
contra o Santos, ganhou jogando bem. Quem diria, até Marcos Paulo, rapaz, que não estava jogando nada, entrou arrebentando, deu um passe clamoroso, um passe assim açucarado, do tipo, faz Fred, faz, e o Fred me perde um gol. Pois é. E depois o Ganso, quem diria, rapaz, o Ganso contra o seu ex-clube deu um belo passe e o Marcos Paulo apenas mandou para o gol vazio. O jogo ficou muito marcado, rapaz, vou te falar. Tecnicamente falando, o jogo foi até interessante, parelho. O Fluminense conseguiu amassar o Santos, que até saiu em algumas boas oportunidades e fez mais de um gol. Mas 2 gols, a meu ver, foram acertadamente anulados, já que aconteceram jogadas de falta de ataque. Curiosamente, ambas as faltas aconteceram em cima do mesmo jogador, que foi o Nino. Para sorte, né? Para sorte do Fluminense, que as faltas foram marcadas, inclusive, as faltas foram marcadas no andamento da jogada, porque se elas são concluídas em gol, meu amigo Muriel ia entregar a paçoca mais uma vez, ou melhor, mais 2 vezes, porque na primeira vai com a perna mole, a bola bate na panturrilha e entra, e na segunda a bola veio fácil para ele tirar de soco, foi tentar encaixar e entregou nos pés do Soteldo. Rapaz, vou falar para você, tá complicado. Muriel, quando você pensa que vai, ele acaba dando os moles e acaba dando umas entregadas. O Marinho fez um gol e fez uma belíssima homenagem ao Pelé. Ele que inclusive jogou com a camisa de número 80 por ser aniversário do rei e por várias vezes fez uma comemoração dando o famoso soco no ar, tal qual o Pelé fez. E fez um soco no ar ali que parecia muito mesmo Pelé, rapaz. Vou te falar, ficou muito bacana mesmo. De resto, Flusão venceu e entrou no G4. Só que São Paulo tem 2 jogos a menos. Se o São Paulo tivesse aí com a sua tabela normal, provavelmente teria aí alguma pontuação onde o Fluminense estaria um pouco abaixo da tabela, mas não muito, na 5ª colocação, já que esse confronto contra o Santos era direto e o Fluminense se deu o melhor. O Fluminense praticamente se mantém no G4 até o final do primeiro turno. Vamos ver se no segundo o Flusão mantém essa pegada e consegue beliscar aí pelo menos uma Libertadores. Lembrando que é a melhor campanha do Fluminense desde 2015. Avante, Flusão! Avante! Fred, o tricolor está, vamos dizer assim, te surpreendendo? O Fluminense tem me surpreendido muito positivamente nesses últimos 2 meses, porque o Fluminense ele começou o campeonato com data de validade. O Fluminense, até eu mesmo disse isso, e eu confesso que o Fluminense não aguentaria as 10 primeiras rodadas jogando num nível elevado, um nível que o Fluminense estava apresentando. Por quê? Porque era um time envelhecido, era um time que dependia de jogadores como Ganso, como Nenê, como Fred. E aí o pessoal chegava a zoar, falando que era asilo, todo mundo entrando de bengala. Eis que o bom técnico Odair Hellmann conseguiu mesclar juventude com experiência e montou um time absolutamente consistente. Eu não estou aqui falando de técnica, de primor técnico. O time do Fluminense não tem peças primorosamente técnicas, mas tem um conjunto, tem uma liga, tem uma massa que consegue jogar futebol. E é isso que importa. A gente vive um ano muito difícil, muito complicado, um ano que não tem uma torcida cobrando na arquibancada, também não tem a torcida incentivando. Você jogar fora de casa, jogar dentro de casa é absolutamente a mesma coisa. A única coisa que muda, talvez, porque você conheça o seu gramado. Mas o Fluminense está fazendo bom uso desse ano de pandemia. O Odair Hellmann conseguiu botar na cabeça dos jogadores, e isso tem muito a ver o lado psicológico. Parabéns aos psicólogos aí do Fluminense. Eles conseguiram colocar na cabeça dos jogadores do Fluminense que eles são competitivos. E o Fluminense entra cada jogo, dá vontade de ver o Fluminense jogar, não pela técnica, repito, mas pela vontade que eles têm, pela entrega que eles têm. E essa entrega, ela vem rendendo frutos.
Não sei se esse ritmo aceleradíssimo do Fluminense vai ser mantido no segundo turno, porque a gente está só no meio da competição, mas a torcida do Fluminense está muito feliz e é para ficar feliz mesmo, porque o Fluminense está alçando voos bem altos nesse Campeonato Brasileiro. G6 é realidade. Hoje o Fluminense é 4º lugar. Não sei se vai permanecer no 4º lugar, mas G6, um lugar na Libertadores, mesmo que na sua fase preliminar, é sim uma realidade para esse bom time, esse consistente, acima de tudo, time comandado pelo bom técnico Odair Hellmann. É isso aí, agora vamos de Maurício Mal. Cara, eu não sei se é porque não era o meu time em campo, mas apesar da vitória do Fluminense, eu achei um jogo chato. Eu cheguei a me distrair algumas vezes, assim, porque apesar de 4 gols, né, você pensar um jogo agitado e tal, eu não gostei, mas é uma opinião minha, né? Um jogo com muitas faltas, na minha opinião, truncado, feio, mas de qualquer forma colocou o Fluminense de volta ao jogo, né? O Fluminense deu um belo salto, né? Tudo bem que ele já vinha bem na tabela, mas agora está entre os primeiros colocados. Não acredito que venha brigar pelo título, talvez com muita sorte por uma Libertadores, né? Caso o campeão da Copa do Brasil esteja no topo e o da Libertadores também, né? Que aí vão abrir outras vagas e aí pode ser que o Fluminense seja beneficiado. Mas não vejo o Fluminense com esse fôlego. O Fred muito mal no jogo. Ele é muito experiente, então ele faz diferença mesmo estando mal, mas sei lá, eu não vi muita coisa a ser comentada de positivo não, né? Exceto a comemoração do Marinho, a homenagem do Santos ao Pelé e o Marinho comemorando com o soco no ar. Eu gosto bastante do Marinho e achei bem legal esse gesto. É o que dá para destacar assim de diferente do jogo. Fora isso, foi um jogo chato, mas que o Fluminense soube administrar muito bem. O goleiro do Santos, João Paulo, agarrou muito. O Fluminense teve muito mais volume de jogo, mas um volume meio atabalhoado, sei lá, um jogo feio. Ricardo Bonfim dá os toques finais aí para os comentários do jogo Fluminense e Santos no Maraca. Apesar do placar de 3-1, Fluminense e Santos foi aquele joguinho de dar sono, sabe? Ainda mais domingo, aquele horário ali pós-almoço, 4 da tarde. Eu mesmo acabei dando umas cochiladas durante a partida, mas tem que admitir que o Fluminense, com o Odair Hellmann, vem fazendo aquele trabalho para garantir uma campanha plausível, uma campanha boa ao longo desse Brasileirão da pandemia, né, do coronavírus. Meteu logo o primeiro gol com o Lucas Claro, fez uma pressão logo em cima do Santos, conseguiu fazer o primeiro gol com o zagueiro. E depois, como em todos os outros jogos do Fluminense, o time deu aquela recuada. Deu uma recuada, ficou jogando mais no contra-ataque. E aí o que acabou acontecendo? O Fluminense tomou o empate, né? O Marinho, no fim do primeiro tempo, conseguiu empatar o jogo. Mas, no segundo tempo, mais uma vez, o Fluminense começou melhor, pressionou. E aí, num lance meio de sorte, digamos assim, retomou a frente do placar. Depois disso, o Santos chegou a balançar a rede, se eu não me engano, mais 2 vezes. Só que nas 2, né, a arbitragem anulou. Tem gente que questiona, mas eu acredito que anulou de maneira correta. Eu vi sim falta nos 2 lances. Em um dos lances a falta foi no Nino, no outro eu não lembro, mas acho que até foi no mesmo zagueiro do Fluminense. O Nino, que aliás foi quem fez o segundo gol tricolor. E no fim do jogo, o Marcos Paulo, né, acabou fechando o caixão do Santos, que estava comemorando o aniversário do Pelé, né, mas quem ganhou o presente foi o torcedor do time das Laranjeiras. É isso aí, agora vamos falar do mais querido do Brasil. Flamengo! Um jogaço no Beira-Rio. Internacional e Flamengo justificaram a briga acirrada pela liderança do Campeonato Brasileiro. Com 4 gols, 10 cartões amarelos, bolas na trave e equilíbrio que reflete a tabela. Os cariocas buscaram o empate por 2-2 já nos acréscimos. E os gaúchos
seguem em primeiro pelo critério de desempate. Agora vamos começar com o flamenguista Maurício Mal. Caraca, maluco. O que foi o Gerson em campo? O segundo tempo do Gerson foi perfeito. No primeiro tempo ele ficou sumido, aberto pela esquerda, né? Mas no segundo tempo o Domi inverteu o Gerson e o Vitinho de posição. Colocou o Vitinho aberto pela esquerda e o Gerson no meio. E o Gerson dominou o meio campo. E o Flamengo foi outro, mereceu esse empate. Não que o Inter não tivesse merecido, mas os 2 gols que o Inter fez foram dados de presente por falhas dos zagueiros do Flamengo. Primeiro o Isla, depois o Gustavo Henrique. Mas, de qualquer forma, o Inter no primeiro tempo também criou algumas oportunidades. No segundo também chegou a criar algumas, mas o domínio no segundo tempo foi todo do Flamengo. E o Pedro tá jogando demais, né? Eu acho que o Gabigol vai ter que comer um angu aí para disputar a posição com o Bruno Henrique. Porque eu acho que o lugar do Pedro tá garantido. Mas como nós já conhecemos o Domi, nós sabemos que quando todos os jogadores estiverem à disposição, um jogo vai entrar o Pedro, o outro vai entrar o Pedro e o Gabigol, o outro vai entrar só o Gabigol. A gente já sabe que esse rodízio vai acontecer. Vamos esperar para ver as reações do Gabigol. E eu tô confiante nesse Flamengo. Eu acho que vai ser meio difícil parar esse Flamengo novamente. Meu irmão, vai ser, hein? Ricardo Bonfim. Esse sim foi um jogo digno da gente dizer que valia a liderança do Brasileirão. Internacional e Flamengo fizeram, sem dúvida, talvez, uma das melhores partidas de todo o campeonato até o momento. O Internacional começou bem, começou pressionando, e o Flamengo com essa ideia, não só o Flamengo, né? Eu acho que o futebol brasileiro com essa ideia de que não, a gente tem que sempre sair jogando atrás, com a bola no pé e tudo mais. E aí, o jogo, né, entre Inter e Flamengo mostra que não é bem assim. Tem vezes que você tem que chegar e dar um chutão, porque senão você compromete lá atrás. E foi o que aconteceu. Os 2 gols que o Flamengo tomou, gente, foi de falha, porque queria sair jogando atrás bonito. Teve uma que o goleiro do Flamengo tava com a bola na mão, ele botou no chão pra sair curta, e aí eles foi trabalhando, o Gustavo Henrique depois errou, e foi o segundo gol do Internacional. Não pode, gente, tá com a bola na mão, tá vendo que tá muito pressionado ali, bota pra frente, ainda mais o Flamengo. Poxa, tem um baita de um centroavante, que é o Pedro, que chega lá, mata, encaixa a bola no peito, faz a parede, não deixa ninguém tomar a bola fácil dele. Mas não, cisma com esse negócio. Alguém tem que chegar lá e falar: Domi, Portuga aí que assumiu o Vasco, o Sapinto, Daí, pelo amor de Deus, gente, olha, ainda mais se você não tem um goleiro que tem confiança de jogar com o pé. E é o caso do Neneco. O Neneco é garoto, é um baita goleiro debaixo do pau, mas não tem confiança ainda de jogar com o pé. Erra muito jogando com o pé, aí não dá. Felizmente para a torcida do Flamengo, né, o Inter fez o 2-1, mas nos acréscimos da etapa final, o Everton Ribeiro conseguiu igualar tudo. Por quê? Porque o Inter recuou, né? O Inter perdeu força, e aí no Domi botou o time pra frente, foi com tudo, e conseguiu ali o Gerson achar o baixinho Everton Ribeiro, né, que meteu mais um gol de cabeça. Lembrando que ele também abriu até o placar, se eu não me engano, contra o Corinthians, né, naquela goleada de 5-1 na Arena, lá em Itaquera, de cabeça. Então realmente grandiosíssimo jogo disputado, jogo muito bom esse entre Flamengo e Inter, que manteve o Inter na liderança do campeonato, mas por conta só do saldo de gols e não da pontuação, já que um pontinho para cada lado. Os dois clubes agora estão, se eu não me engano, com 35 pontos, liderando aí o campeonato. Fred D'Amato, que jogaço, né? O jogo entre Flamengo e Internacional, placar de 2-2, Flamengo foi superior na partida, merecia a vitória. O Internacional tentou ali juntar seus cacos, aproveitou 2 erros da defesa do Flamengo, conseguiu meter 2 gols, conseguiu fechar a casinha, coisa que o Internacional faz muito bem, mas o jogo de hoje sintetizou muito claramente
o que significa Flamengo e Internacional nessa quase polarização do Campeonato Brasileiro, essa disputa entre os dois pelo título. O meu veredito em relação a esse jogo é muito simples. O Flamengo tem repertório. O Internacional é um time com um elenco muito enxuto e que tem as suas limitações. O Godet olha para o banco de reservas e ele não consegue buscar peças que possam compor um determinado setor ali durante a partida, se por algum motivo ele perde um jogador ou alguma coisa dá errado. O Flamengo não. O Flamengo hoje estava jogando com um time absolutamente desfalcado. E o Domenech Torrent, ele olhava para o banco e mesmo assim ele encontrava jogadores. Isso sem falar que, né, jogadores principais, estrelas da companhia, estavam de fora da partida de hoje por diversos motivos. Então o Flamengo tem repertório. O Flamengo, mais uma vez, ele larga, de certa forma, patinando por conta do início de uma nova filosofia, depois começa a se consolidar. Não estou aqui para dizer que o Dome é teimoso ou não, acredito que ele ainda tenha que afinar bastante a conduta dele como técnico do Flamengo, mas mesmo assim o Flamengo mostra repertório. E assim como no ano passado, que o Flamengo fez um primeiro turno muito competitivo com outros clubes, né? Ali misturado, ali, todo mundo junto e misturado na parte de cima da tabela, e um segundo turno absolutamente convincente e no pelotão, sozinho no pelotão de frente, parecia o Lewis Hamilton lá na frente, lá no Campeonato Brasileiro. Acredito que esse ano aconteça a mesma coisa. O Flamengo vai passar o carro no segundo turno e vai confirmar o favoritismo, vai ser mais uma vez campeão brasileiro. Eu não tenho a menor dúvida que, se continuar do jeito que está aí, o Flamengo continuar esse trabalho sério, o Dome entender um pouco mais a filosofia do futebol brasileiro, e acredito que ele esteja no caminho certo, não vejo outra alternativa a não ser entregar a taça mais uma vez para o Flamengo, não no final do ano, mas em fevereiro do ano que vem. É isso aí, agora passa a régua na informação aí, Gabriel Piscite Gontijo. E para passar a régua, Internacional e Flamengo. Rapaz, o Inter começou abrindo o placar logo de cara, mas nem deu tempo de comemorar. O Flamengo empatou com o Pedro. Como esse centroavante faz gol. Ai, que falta ele faz no meu Fluminense. Bom, mas enfim. E aí, o Internacional continuou pressionando, tomando as ações, até que conseguiu aí fazer 2-1. E depois que fez 2-1, meu amigo, o Inter ficou off. Só deu Flamengo no segundo tempo. O Inter se trancou de uma forma covarde, entendeu? Mas se trancou de um jeito que parecia que não ia passar nenhuma agulha, nenhuma. Mas no finzinho do jogo, aos 50 do segundo tempo, uma agulhinha passou, chamada Everton Ribeiro. Numa bela jogada do Gerson, ele mandou para a área e o Everton Ribeiro, ali na marca do pênalti de cabeça, mandou para o fundo do gol. Curioso que o Everton Ribeiro, mesmo que não seja um jogador que faça muitos gols, quando faz, meu amigo, é decisivo. Se é para fazer, manda pro Everton Ribeiro, que ele faz aquele gol salvador. Com isso, Flamengo e Inter dividem a liderança com 34 pontos. O Atlético Mineiro, que deu mole, perdeu pro Bahia na semana passada e perdeu sábado para o... Perdeu não, desculpa, tô falando besteira. Empatou dentro de casa, na verdade, com o Sport em 0-0. Com isso acabou aproveitando aí e vendo o Inter e Flamengo dando uma leve disparada. Mas, como o Atlético Mineiro ainda tem um jogo a menos, caso vença, volta a ficar embalado ali entre os clubes que estão disputando. Meu amigo, só digo uma coisa: Inter, Flamengo e Atlético Mineiro vão dar um caldo interessante. Quem errar menos, leva. E antes de encerrar minha participação, claro, eu preciso fazer aqui uma menção menção honrosa ao jogo Vasco e Corinthians. Gente,
em jogo onde o Ribamar faz gol e de letra, vocês querem que o Vasco vença? Não. Torcida vascaína, vocês precisam escolher. Ou o Vasco vence, ou o Ribamar faz gol de letra. As duas coisas no mesmo jogo não existe, já diria Padre Quevedo. E o Vasco é o líder, o Vasco é o time da virada. Pois é, o Vasco é o primeiro da zona do rebaixamento. Tá falado, Migre. Semana que vem eu tô de volta com tudo isso e muito mais. Aquele abraço. Aquele abraço. Agora vamos de música. Hot Sport Clube. Hot Sport Clube. Hot Sport Clube. Estamos de volta com o programa Rock Sport Clube, só para dar uma pincelada na Copa do Brasil, porque teve jogo neste final de semana. E vamos pedir os comentários de Ricardo Bonfim, pois foi valente o Fortaleza que lutou, caiu para o São Paulo, mas mostra que o Fortaleza não é só Rogério Ceni. Ricardo Bonfim. Que jogo entre Fortaleza e São Paulo também, não tecnicamente falando, mas emocionante. Depois de São Paulo abrir 2-0 no Morumbi, o Fortaleza correu atrás, conseguiu o empate no segundo tempo, levou a disputa para os pênaltis lá da Copa do Brasil, esse jogo que até aconteceu porque o São Paulo tá na Sul-Americana, teve os confrontos da Sul-Americana sorteados, inclusive essa semana também, assim como os da Libertadores, e nos pênaltis, no 10º pênalti apenas, que o São Paulo conseguiu ali a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, o que não acontecia há muito tempo. Eu nem lembro se é inédito ou não essa classificação de São Paulo, mas sei que já faz muito tempo que o tricolor paulista não chega a uma fase de quartas de final da Copa do Brasil. Então parabéns aí ao tricolor paulista, mas parabéns também ao Fortaleza pelo ótimo trabalho, ótimo jogo que fez, o Rogério Ceni mostrando que realmente é um dos técnicos do futuro do futebol brasileiro. E só para dar uma pincelada sobre os confrontos lá, Sul-Americana, Libertadores, Inter e Atlético Paranaense foi quem se deram pior, talvez, na Libertadores, assim como o Flamengo, que pegou um adversário nada fácil, que é o Racing, né? Os três pegaram argentinos, enquanto o Palmeiras vai ter um caminho molinho até chegar à semifinal da Libertadores, provavelmente. E na Sul-Americana, o Vasco pegou o Caracas da Venezuela. Também temos o Bahia, que pegou um outro time lá, se eu não me engano é o Melgar do Peru. E o São Paulo, que também foi quem se deu pior aí, pegando o Lanús da Argentina. Mas nada que talvez impeça os brasileiros de avançarem na competição continental. É isso aí, agora vamos de música. Rock Sport Clube. Hot Sport Clube. Hot Sport Clube. Estamos de volta com o programa Rock Sport Clube e convido você, amigo ouvinte, a seguir a página do Rock Sport Clube no Facebook. É facebook.com/Rock Sport Clube. Aliás, é facebook.com/Rock Sport Clube. Também estamos no YouTube, youtube.com/Rock Sport Clube. E chegamos ao final de mais um programa Rock Sport Clube. Na próxima segunda-feira estaremos na nossa FM em Bicas, Minas Gerais, 90,5, Rock FM Brasil e Portal Eu Rio, no Rio de Janeiro. Até a próxima. Você ouviu Rock Sport Clube. Rock Sport Clube. Tudo sobre esportes com muita zoação. E tocando melhor do rock and roll. Com os jornalistas mais bem pagos do rádio brasileiro. Rock Sport Clube.